Nesse vídeo eu quero explicar de forma clara como funcionam as visões espirituais. E eu vou falar a diferença entre a visão fechada e a visão aberta. E em que momento elas acontecem e como que você pode interpretar e entender cada visão. E nesse vídeo eu também quero compartilhar com vocês algumas experiências pessoais. E eu me chamo Ana Carolina Grosso e nesse canal eu quero trazer algumas experiências com o Senhor que eu tenho, mas eu sempre trago uma referência bíblica. Então eu tento, à luz da palavra, trazer uma reflexão sobre essas manifestações espirituais, sobre as minhas próprias experiências com Deus que eu tenho. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. E eu te convido também, vem me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @anacarolina.grosso. Eu vou deixar aqui passando. Por lá eu tô sempre presente, vocês podem me mandar mensagens, dúvidas, orações, eu sempre respondo. E eu faço um convite para vocês também, para vocês acessarem, clicarem no meu grupo. Eu tenho um grupo aqui no Telegram que eu criei com o intuito de compartilhar mais notícias, informações a respeito aqui do canal, mas também de propósitos que o Senhor tem colocado no meu coração. Em breve nós vamos fazer um propósito por sabedoria. Eu tô ainda desenvolvendo, então eu tô preparando com muito carinho, muito cuidado esse propósito com o Senhor. E eu creio que será uma bênção na sua vida, porque o Senhor, Ele se agrada da gente buscar a sabedoria. Então eu te convido, clica aqui no grupo, vem fazer parte do nosso grupo do Telegram. E aí em breve eu dou mais informações lá no grupo sobre quando vai começar o nosso propósito. Então, sem mais enrolações, vamos começar esse vídeo? Primeiro tópico, eu quero explicar sobre as visões espirituais. As visões espirituais, elas sempre estiveram presentes na Bíblia desde os profetas mais antigos. Em muitas versões da palavra, nós podemos encontrar, em vez da descrição profeta, nós vamos encontrar videntes, que é a mesma coisa. E os profetas, eles se chamavam videntes porque muitos eles profetizavam segundo as suas próprias visões espirituais. E eu quero deixar aqui bem claro que a visão, ela é um presente especial vindo da parte de Deus para os seus filhos. Eu quero ler com vocês um versículo que está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: "Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos." E esse versículo faz referência ao dia de Pentecostes, o dia de quando o Espírito Santo desceu na terra. Assim que Jesus subiu aos céus, ele pediu para os discípulos, ficarem aguardando lá em Jerusalém para que ele cumprisse, a promessa que ele tinha feito sobre o Espírito Santo. E ali no dia de Pentecostes desceu o Espírito Santo ali, eles estavam todos reunidos e todos ali começaram a falar em línguas, em outras línguas. Mas uma dúvida que eu quero trazer aqui muito comum: afinal, as visões, elas são um dom? E a resposta é não. As visões, elas não são um dom. Os dons carismáticos do Espírito Santo só existem 9, que são o dom de línguas, o dom de interpretação, o dom de palavra de sabedoria, dom de conhecimento, dom de discernimento de espíritos, dom de profecia, dom da fé, dom de sinais e maravilhas e o dom de cura. Estava me esquecendo. Então são 9 dons do Espírito Santo. E a visão, então, não é um dom. E como Joel fala, que os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, eu creio que é uma maneira individual de Deus falar com cada um. É uma comunicação do Senhor com os seus filhos. Nós vemos atualmente os sonhos como algo mais comum, mas existem muitas pessoas que têm visões. Em Atos, capítulo 16, versículo 9, Paulo, em uma viagem missionária, teve uma visão com um homem que vinha da Macedônia e que pedia para Paulo para eles ajudá-lo. E essa visão foi fundamental para levar o evangelho até a Europa. Então, muitas visões podem ser para a gente profetizar sobre outros também, levar uma palavra para o outro. Também em Atos, capítulo 9, do versículo 10 ao 12, Saulo, antes de se converter, ele teve uma visão com Jesus. Jesus apareceu para Saulo, na época, e ali ele se converteu. Então ele deixou de ser um perseguidor da igreja para ser um perseguido.
né? Porque depois do evangelho, que o evangelho transformou ele passou a ser perseguido. E essa experiência da visão com Jesus transformou totalmente a vida de Paulo. Em Atos capítulo 2, versículo 17, nós lemos que no dia de Pentecostes, após Jesus subir aos céus, o Espírito Santo então foi derramado sobre os discípulos. Então ali eles começaram a profetizar e também ter visões. E esse evento marcou o início da igreja cristã, porque nós testemunhamos o cumprimento de uma promessa que Deus enviaria o seu Espírito sobre todas as pessoas e que Deus iria continuar se comunicando com o seu povo. Agora, o segundo tópico, eu quero falar sobre tipos de visões espirituais. As visões espirituais, elas podem se manifestar de diversas maneiras. E isso é conforme a vontade de Deus e conforme também a sensibilidade espiritual de cada um. Mas eu aqui posso citar 3 tipos de visões, que são visões abertas, visões fechadas e sonhos proféticos. A visão aberta é como se fosse uma experiência vívida, que você simplesmente vê com os olhos abertos. Você pode adentrar uma dimensão espiritual e você pode entrar neste ambiente e participar e ver com seus próprios olhos este outro lugar. Ou você pode ver algo específico em um local, ou algo específico, um objeto, uma pessoa, e só aparecer aquela pessoa, enfim. Essa pode ser uma visão aberta. A visão fechada é uma experiência interna. É uma visão interna que você vê com os olhos fechados. E pode envolver imagens, sons, sensações ou até palavras. E os sonhos proféticos, que é uma forma clara e significativa de Deus falar com você, né? Ali você pode viver ali, o Senhor pode te mostrar, te revelar algumas coisas, você pode sonhar com algumas simbologias. Aqui eu não vou adentrar nos sonhos, né? Eu quero fazer também um vídeo falando só sobre sonhos e interpretação de sonho. É algo muito particular, mas eu quero trazer um alinhamento, né, desse tema aqui pro canal. Então, se vocês gostam, né, desse tipo de conteúdo de visões, de sonhos, já deixa bastante like. Então, continuando o assunto, contando um pouco da minha experiência, já tive experiências com esses 3 tipos de visões, sendo a mais comum para mim as visões fechadas, depois as visões abertas e por último os sonhos proféticos. Eu tenho visões abertas desde quando eu era criança. Eu não sei explicar o motivo, eu posso deduzir algumas coisas, mas eu não tenho um porquê. Mas o Senhor, Ele me presenteou com isso. Então, quando eu me converti, parou por um momento de eu ter essas visões abertas. E hoje, atualmente, se eu vejo algo, eu sei imediatamente no meu espírito que é para eu repreender. Hoje eu tenho um discernimento, uma interpretação do que eu vejo. E as visões fechadas, eu também tenho, que é quando vem flashes com os olhos fechados. E eu tenho isso antes mesmo de eu começar práticas de jejum. Mas com o jejum, intensificaram muito essas visões espirituais. E por último, sonhos proféticos, que eu percebo que é o que menos acontece na minha vida, mas eu também tenho muito, e eu percebo assim que são épocas, como se eu adentrasse como se abrisse assim portais mesmo espirituais em semanas na minha vida, que todos os dias eu tenho sonhos proféticos e depois eu fico um tempo sem ter, mas depois tenho e tem vários. Então eu creio assim que é uma manifestação de Deus também sobre a minha vida. Esses sonhos proféticos eu sei discernir o que é um sonho profético e o que é um sonho normal, mas eu percebo que eles acontecem com menos intensidade. E o terceiro tópico é quais são os momentos propícios para você ter visões. Embora as visões elas podem acontecer em qualquer momento, existem sim momentos específicos que vocês podem ter visões, como durante uma oração, durante o louvor, na adoração, ou também situações totalmente inesperadas. E agora eu quero falar sobre cada uma. Primeiro, na oração. Quando nós estamos ali no nosso secreto, na nossa intimidade, no nosso tempo ali com o Senhor, de relacionamento com Ele, em oração, nós podemos ter visões espirituais. E essas visões, muitas vezes, ali no nosso momento de oração, é para nos guiar, é para nos instruir. Em segundo, é no louvor e na adoração. Eu também já tive algumas experiências durante esse momento, e eu creio que são momentos onde você se entrega na adoração,
Você entra nessa frequência, sabe? Nessa atmosfera de adoração. E ali você se conecta ao Pai, você está muito mais sensível, na verdade, né? A sua sensibilidade a Ele e as suas visões aumentam muito. E em terceiro, que são situações inesperadas, e essa é a forma que eu mais tenho visões. São em situações totalmente inesperadas. E essas visões, elas podem ocorrer ao longo do dia, no dia a dia, em momentos que você não espera realmente. Já aconteceu de eu ter visões lavando a louça, trabalhando, tomando banho, enfim, são em diversas situações ao longo do seu dia. E essas visões, elas são uma forma de Deus falar em particular com você. Seja para te entregar uma profecia, uma visão também a respeito de algo na palavra, uma exortação também do Senhor. E são infinitas as razões de Deus falar com você. E como eu disse, né, as situações onde eu tenho mais experiências com visões são em situações inesperadas. Em situações onde eu não espero, eu já ouvi a voz de Deus. Eu já tive visões abertas, visões fechadas. E todas elas, como eu disse, em situações assim do meu cotidiano. E assim, o que eu percebo, né, na hora que eu estou tomando banho, é o horário mais comum que eu tenho visões. E eu creio porque deve ser porque a gente tem ali um relaxamento durante o banho, a gente tá sozinha, né? A gente tá ali só ouvindo aquele barulho da água, então eu fecho os meus olhos ali, eu tenho muito fácil visões tomando banho. E o quarto tópico que eu quero trazer aqui é como você pode interpretar e discernir as suas visões. Diante de uma visão dada por Deus, que eu creio que é uma forma de Deus se comunicar com a gente em particular, então é muito importante você buscar o entendimento, o discernimento dessa visão que você teve. Algumas vezes o Espírito Santo já me deu entendimento rapidamente, e outras vezes eu precisei buscar em oração sobre o que aquilo significa. Então é que eu quero dar alguns passos práticos para você conseguir interpretar uma visão espiritual. O primeiro passo é na oração. Você vai buscar em oração antes de começar qualquer tentativa de interpretar a sua visão. Você vai pedir para Deus para que Deus te entregue através do Espírito Santo, você receba ali discernimento no seu espírito, uma interpretação clara, para ali você entender o que o Senhor está te mostrando, ali o Senhor vai te revelar. O segundo passo é na Bíblia, na própria palavra, você vai comparar a palavra. Nós sabemos que experiências espirituais, elas não são teologia, né? Nós temos que comparar com a palavra. A palavra de Deus é o nosso fundamento, é a nossa base de fé. E ela sempre deve ser usada como base para interpretar as nossas visões. E terceiro, existem pessoas que têm dons de interpretar sonhos, assim como como José interpretava sonhos, como Daniel. E ali na palavra está escrito de forma clara que eles tinham dom de interpretação de sonhos. Então sim, nós podemos buscar conselhos espirituais dessas pessoas que nós conhecemos. Nós temos que conhecer a vida da pessoa. Então busque conselhos de líderes de confiança que você conheça. E quarto passo, muito importante, você vai fazer uma avaliação e você vai entender se essa visão é coerente. Você vai examinar se essa visão está em alinhamento com a sua vida, com os ensinamentos de Jesus e com aquilo que Deus tem para você. Nós não podemos simplesmente projetar a forma de Deus falar. Ou eu dizer aqui nesse vídeo que vai ser assim ou vai ser dessa forma. Porém aqui eu trouxe algumas formas que você pode buscar a interpretação no Senhor. Se fala muito, né, que as experiências elas não são teologia. De fato, elas não são. Não está escrito lá na Bíblia a sua visão espiritual, a sua experiência. Mas de uma forma, eu quero me abrir aqui. Esse canal aqui é para contar minhas experiências também. Eu quero trazer aqui um conhecimento, mas eu também quero compartilhar daquilo que Deus tem falado comigo. Eu já tive uma visão espiritual a respeito de um cumprimento que está lá em Apocalipse. Então, quando eu tive essa visão, eu quero fazer até um vídeo a respeito dessa visão, contando essa visão de forma particular e trazendo um estudo sobre isso, mas eu fui interpretar, eu fui estudar a palavra, eu fui, na verdade, examinar a palavra, eu fui cada pontinho, aqui, fui para o Apocalipse, fui para Mateus, eu fui examinar a palavra para checar
da onde que era aquela visão, porque assim, foi muito impactante a minha visão que eu tive. Então, eu não tinha dúvidas do que era, né, daquela visão, mas eu queria saber qual era aonde que estava em Apocalipse que iria acontecer aquilo, entendeu? Então eu vou fazer um vídeo à parte só falando sobre isso. Eu tive uma visão com o tribunal de Cristo. Eu tive uma visão como era o tribunal, as pessoas aguardando. Essa visão que eu tive, eu quero contar em detalhes nesse sonho à parte. Então deixa aqui bastante nos comentários, gente, se vocês gostam, né, dos conteúdos que eu tenho produzido, para eu começar a produzir cada vez mais para cá. Eu sei que é um pouco desafiador. O YouTube é desafiador para mim como mãe, eu tenho que conciliar tantas coisas, né? Mas é que o meu chamado com Deus é algo que queima no meu coração forte, de maneira muito forte. E eu não vou abandonar aqui, eu sempre quero trazer as minhas experiências com o Senhor, mas não apenas isso, que ela não é teologia. Eu quero trazer um estudo, né, sobre cada experiência que eu tenho. E mais uma vez eu também quero deixar um ponto bem claro aqui, que as minhas experiências, eu não uso as minhas experiências para dizer que eu sou maior que ninguém. Eu creio que todo mundo tem as suas experiências com Deus. Eu creio que todo cristão é chamado a transbordar daquilo que carrega. Eu creio que o evangelho só chegou até você hoje porque pessoas sentiram um chamado de Deus. Todos são chamados. Mas se você não se habilita a fazer algo, né? Poucos são os escolhidos. Por quê? Porque poucos escolhem o seu chamado, né? Então eu creio que todos são chamados, todos nós temos experiências com Deus, mas vai de você querer compartilhar ou não. Eu sinto essa necessidade. Eu não consigo fazer outra coisa a não ser compartilhar daquilo que eu tenho recebido. Então eu quero deixar um ponto bem claro, que eu não quero me expor aqui com motivo de orgulho, ou motivo de soberba, ou motivo de gerar algo ruim em você. Eu quero que gere os frutos do Espírito em você. Eu quero que gere um transbordar para que você queira também viver maiores experiências com Deus. É isso que eu desejo de todo o meu coração, do fundo do meu coração, de verdade. E eu quero muito que vocês vivam coisas grandiosas com o Senhor e me contem aqui nos comentários. E o quinto tópico que eu quero trazer é o impacto das visões espirituais na nossa vida. As visões espirituais, elas têm um impacto profundo na nossa vida. Por quê? Ela fica gravada aqui, ó, na nossa mente. Você não vai esquecer daquela visão nunca. Ela te marca de forma profunda. E aqui eu quero falar algumas áreas da sua vida que podem ter esse impacto. O primeiro é que claramente você se aproxima de Deus. Receber mensagens diretas vindas de Deus nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé, nos aproxima de Deus, faz com que a gente se sinta amado, a gente se sinta querido, acolhido, porque a gente sente esse cuidado, esse direcionamento de Deus de forma particular com a gente. O segundo, as visões, elas te possibilitam tomar decisões certas. Porque as visões de Deus, elas podem nos orientar quanto a algumas incertezas que a gente tem, quanto a algumas dúvidas que a gente possui. Então faz com que possibilite a gente tomar decisões mais alinhadas com a vontade de Deus. E as visões, elas podem nos mostrar caminhos que a gente nunca considerou. E ela pode nos impulsionar, ela pode dar coragem para a gente seguir em frente. E o terceiro impacto é que a gente recebe consolo e a gente é encorajado. Deus pode te dar visões em momentos inesperados onde você está em um momento difícil da sua vida. Então ela pode nos dar esperança, ela vai nos fortalecer nesses momentos e ela vai fortalecer a gente para enfrentar esses desafios naturais da vida. Uma visão espiritual faz a gente lembrar do poder e do amor de Deus. Então ela renova a nossa fé, renova a nossa determinação. E o quarto é que faz a gente crescer espiritualmente. As visões, elas podem nos ensinar sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre também o mundo espiritual. Eu mesmo, se eu não tivesse essa visão do tribunal de Cristo, não teria despertado em mim estudar a escatologia, né? Estudar o Apocalipse. Por causa dessa visão, eu comecei a ter uma curiosidade, né? Porque eu vi com os meus olhos e aquilo ficou gravado. Então aquilo me impulsionou a crescer espiritualmente, ao entender de escatologia. Então as visões, elas podem nos revelar coisas ocultas.
e elas podem sim também nos inspirar a viver de forma mais piedosa com Deus, de forma mais intencional com Ele. Eu já tive visões com Deus escrevendo um versículo na parede, e ali eu estava num momento onde eu estava confrontando sobre um princípio de Deus, que era o dízimo. Por dar ouvidos a pessoas na internet falando a respeito do dízimo, confrontando, né, falando negativamente, eu dei ouvidos a essas vozes e aquela dúvida entrou no meu coração e eu parei de dizimar o ano inteiro. Então eu tive essa visão com esse versículo. E ali abrindo, caiu naquele trecho onde Abraão, ele deu o primeiro dízimo para Melquisedeque. E Melquisedeque ali era o próprio Jesus. E ali eu entendi que o Senhor queria que eu dizimasse, que era um princípio da palavra, né? Ele me mostrou na palavra que estava lá, era um princípio estabelecido por Ele. E ali, no mês seguinte, o Senhor, Ele preparou para mim uma quantia que deu para eu dar o dízimo do ano inteiro. Da quantia que eu recebi o ano inteiro, eu dizimei no próximo mês depois da visão. Então eu quero contar agora também um pouquinho das minhas experiências, né? Já contei, pincelei um pouco das minhas experiências, mas eu quero contar um pouco mais. Desde criança, como eu disse, eu tenho essas visões. E eram visões abertas, visões fechadas só foi quando eu passei depois que eu me converti e depois quando eu passei a ter uma maturidade maior no Senhor, sabe? Quando eu pude ter uma sensibilidade espiritual maior para conseguir detectar as visões. Porque eu creio que você pode ter visões, mas talvez você não esteja tendo aquela sensibilidade para entender que aquilo veio do Senhor, sabe? E abrindo aqui, né, um parênteses, eu creio também que essas visões que eu tinha desde criança eram porque minha mãe, ela tinha algumas práticas ocultistas, né? Jogos de tarô, ela jogava tarô, a gente assistia muitos filmes de terror também, tinha muito disso, sabe? Muitas práticas ocultistas dentro da minha casa. E tudo isso abriu um portal, tudo ali abriu uma legalidade e me deixou sensível ao mundo espiritual. E eu desde criança passei então a ter visões. Quando eu me converti, eu parei de ver demônios completamente. E depois de uma maturidade maior, com a frequência de jejuns também espirituais, eu comecei a ver novamente, com os olhos, a visão aberta. E nisso hoje eu entendo que se hoje eu vejo, é para eu repreender. E o Espírito Santo, ele imediatamente, em algumas situações, ele já me dá um discernimento. Que espírito que é aquele que eu vi e eu já posso repreender ali imediatamente. Agora, falando exemplos de visões fechadas. Eu já tive 2 experiências, assim, que eu quero contar, de visões fechadas com pessoas que eu não conhecia. A primeira situação, eu ia numa reunião, um encontro de mulheres, e eu tomando banho tive uma visão com uma mulher. E chegando na reunião, quem vem é a moça que eu tive a visão. E assim, eu nunca tinha visto ela na minha vida. E ali eu conheci a pessoa, eu já tinha tido uma visão com ela. A segunda experiência foi que eu tive uma visão com um moço, eu estava no momento de oração. Eu ia participar de uma conferência e ali 3 dias depois eu vi essa pessoa passando na minha frente. E ali eu pude descrever a visão que eu vi ele pregando e descrevendo completamente como ele estava. E depois a esposa dele me falou que ele já recebeu 5 vezes essa mesma profecia, que ele iria ser um pregador da palavra. Então ali, essa visão, ele trouxe ali um encorajamento para ele, que ele tinha um propósito, que ele tinha um chamado, e ali Deus, ele queria que ele soubesse qual era o chamado dele, que era pregador da palavra. E alguns pontos importantes que eu quero falar é que nem todas as pessoas elas vão ter visões espirituais, porque Deus se comunica de diversas maneiras. Para uns, Deus dá sonhos, para outros ele dá visões. Então o que eu quero dizer é para que você possa buscar uma intimidade com o Senhor, uma sensibilidade espiritual com Ele, para que, se você quer ter visões, que você ore ao Senhor e peça a Ele. E independente de você ter visões ou não, não busque também ter visões só por curiosidade ou por sensacionalismo, mas eu creio que o Senhor dá uma visão para um chamado, né, que a pessoa possui. E as visões, elas não substituem a Bíblia. Então, cuidado com o engano, né? Muitas vezes os anjos, Satanás vem disfarçado de anjos de luz. Então, examine as palavras, cuidado com o engano. Busque
o discernimento de espírito. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal, o último vídeo que eu postei de dom de discernimento de espíritos. Vai aqui no meu canal, é o último vídeo que eu postei. E eu quero falar pra vocês que seja grato. Qualquer maneira que Deus falar com você, qualquer forma que Ele usar, seja grato por Deus falar com você. Eu tenho que finalizar esse vídeo, minha filha acabou de chegar, mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, compartilhem uma experiência que você já teve com o Senhor, né, a respeito de visões. Se vocês tiverem as visões, como que foi. Também eu deixo o link do grupo no Telegram para vocês acessarem. E é isso, eu quero finalizar esse vídeo, deixa seu like se foi edificante para sua vida, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e vem também me conhecer no Instagram, @anacarolina.grosso. Por lá eu estou sempre presente, como eu disse, e vocês podem me enviar algumas dúvidas, sugestões, enfim, conversem comigo lá no Instagram também. E é isso, um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau!